Eu ontem percebi uma coisa engraçada, é que o teu podcast começou a 7 de janeiro de 2017, certo? Verdade. Este podcast também começou a 7 de janeiro de 2017. A sério? A sério. Somos aquilo que se chama separados à nascença. Exatamente. Olha, o meu surgiu, eu já contei esta história várias vezes. Sim. O meu surgiu justamente quando o Mário Soares morreu. Portanto, no exato momento em que eu carrego publicar, quer a página de Facebook, quer a página de Instagram, quer também de todas as outras páginas de SoundClouds e Mixclouds e Spotify e YouTube e tudo mais. Estou nessas plataformas todas, estou um total de 9 plataformas. Sim. Notícia de última hora, morre Mário Soares. Eu, bolas, então o trabalho todo que eu andei aqui a fazer de buzz e de dizer que vai nascer e depois teve este desfecho. Pá, ele não podia esperar mais 1 ou 2 dias. Foi complicado. Mas a sério, foi dia 7 de janeiro de 2017, eu já não mesmo. recordava. Às 5 da tarde ou 6 da tarde, que foi a hora que o Mário Soares morreu. Ok. Ou pelo menos que apareceu nos telejornais. Ou seja, o destino do teu podcast ficou traçado. Não foi assim um arranque muito feliz, não. Até porque depois lá está, não tinha também cara de pau para andar a dizer: olha, vê isto aqui, o projeto, estou tão feliz. Mas com os podcasts é aquilo que estávamos a falar em off, não é? Com os podcasts a data de lançamento se calhar nem é assim tão importante, porque as pessoas depois podem ouvir quando quiserem, não é? Sim. Quando é que começaste a... Desculpa, ias a dizer alguma coisa? Não, coisa, o 7 de janeiro de 2017 não tem nenhuma simbólica. Sim. Apesar de ser um predomínio de uns e de setes, não é? Sim. E de zeros já agora. Mas, à direita. Mas quando é que foi a primeira vez que tu percebeste que o teu podcast podia ter impacto? Quando é que isso aconteceu? Olha, o podcast começou, e isto consegues ver sobretudo no canal do YouTube. No canal do YouTube vês que a data está para aí na 20ª de novembro de 2016. Portanto, foi a partir daí que eu e o meu colega na altura, o Filipe Nunes, começámos a perceber o que era o podcasting e o que é que se podia fazer. Começámos a ver materiais, começámos a ver tutoriais de como é gravar, ver o que é que se fazia lá fora, porque em Portugal muito incipiente aquilo que se fazia. Aliás, para ser mesmo muito sincero, de todos aqueles que existiam na altura em Portugal, estão todos mortos. Sim. Aliás, quando o podcast nasceu, por assim dizer, os outros que estavam morreram todos. Mas, quer dizer, não sei se há muito tempo, não é? Em 2017, o que é que havia? Olha, não me recordo. Havia um de política que durou 2 ou 3 meses. Sim. Coisa muito frouxa. Era um rapaz e uma rapariga, nem sei quais eram os nomes. E, portanto, muito frouxa e acabou. Ok. E para ser muito sincero, não gostava do trabalho que faziam. E ouvias fora de outras áreas? Havia alguma coisa no podcastismo português que te chamava a lá atenção? Está, era o único que eu conhecia, era justamente esse que era assim político, ou pelo menos era aquilo que me dizia mais. Sim. Portanto, não ouvia muito. Aliás, era um conceito que estava demasiado americanizado. Sim. Aliás, para teres a noção, o International Podcast Day, eles só passam a ser International Podcast Day em 2016, 2017. Porque ainda hoje os mails deles continuam a ser National Day. Sim. Portanto, o domínio deles ainda não mudou. Claro. Não, foi o sítio onde surgiu, não é? Sim, e lá está, começou em 2014, 2015. Portanto, tiveram 2 anos de National e depois é que passaram então para figura internacional. Sim. Agora, de repente, parece que há muitos podcasts em Portugal e... São cogumelos. São cogumelos. Mas a questão... E há bocado também estávamos a falar disto em off. Dizias que agora tentavas que o teu podcast não atingisse mais do que uma determinada duração. E o que é que achas, pelo contrário, daqueles podcasts que têm 5, 7 minutos? O que dizer isso? Não sei se é bem... O que é aquilo, não é? É um snack, não é bem se é um podcast, não é uma coisa assim muito aprofundada, não é? Não, é assim, eu nunca fui daqueles puritanos. Não, também não. Do mas será que dá para meter tudo no mesmo saco? É assim, tanto há episódios que, assim, o episódio mais longo que eu tenho, se não me falha a memória, enfim, no conjunto, no cômputo geral, será o evento dos Oscars. O primeiro episódio que se fez com os Oscars, com a Comunidade de Cultura e Arte, portanto, com o Sandro Cantante, com o David Bernardino e também com o João Estoril Vieira, um grande abraço para eles os três, que foi no Cinema Nimas, mais deste ano, foi no Cinema City de Alvalade, isso foi. Mas na altura ainda estava o meu colega, e aquilo acabamos por dividir em várias categorias, mas aquilo deve estar para aí quase 3 horas de podcast.
Ok. Mas a nível. Mas já está cortado entre melhor filme, melhores atores, depois estão lá as 4 categorias de melhor atores, o masculino, feminino, principal, secundário. Sim. Depois está também o melhor realizador à parte. E cada uma desses episódios estão em 20, 30 minutos. Ok. Portanto, se compilares aquilo, acho que são 5 ou 6 episódios, porque é o do 50 ao 56. Sim. Então são 6 episódios, assim é que é. Portanto, lá está. Se tu puseres meia hora cada um, tens mais do que 2 horas de podcast. A nível de um íntegro, episódio completo, o máximo que está foi o episódio 8º, que fiz sobre o feminismo, com a Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, portanto, na mesa, no gabinete dela, na presidência do Conselho de Ministros, mais uma amiga minha ativista, a Beatriz Alves da Silva, e foi 1 hora e 58 minutos a falar de feminismo. E foi uma verdadeira aula de história, mas também de política, no sentido de que começou justamente como é que começou o feminismo, até à leitura do feminismo nos dias de hoje. Portanto, existem 3 vagas no feminismo, primeira, segunda e terceira, e a terceira é a mais recente, que vem com a questão da pílula. A conquista, a última grande conquista da mulher. Sim. A primeira é o voto, a segunda é o trabalho, e depois a terceira é justamente a pílula, que é o domínio do corpo. Sim. Portanto, que é por aí. Mas lá está, tenho isto. Depois também tenho um episódio com o Jimmy P que são para aí 4 ou 5 minutos, por exemplo. Não é? Mas lá está, foi no festival que nós estávamos juntos em Almada, o festival Redon. E disse: olha, deixa-me gravar 5 minutos contigo. Ele disse: pá, tudo bem, antes de eu entrar em palco, gravamos então 5 minutos. Sim, gravamos. Não, nada contra a duração. Sim, mas às vezes pode saber a pouco, não é? Não, porque agora. Para já acho que não pode ser visto quase como aquelas rúbricas das rádios, que são 2, 3 minutos, ou das televisões que até, agora não é? também são podcasts. Sim, que também agora são podcasts. Mas e o que é que achas já agora, já que és um especialista aqui na área dos... Será que é podcast ou podcast? Como é que se deve dizer? Epá, sabes que há as duas formas. É que tu dizes podcast. Eu costumo dizer podcast. Pois, a questão é que há as duas formas, e isto foi por acaso, eu sou da Faculdade de Letras, e portanto uma das vice-presidentes da altura, das vice-diretoras da Faculdade de Letras, era justamente uma professora de linguística. Ok. E ela dizia: também você diz assim. E eu digo, porque é a forma britânica de dizer. Podes dizer podcast ou dizer podcast. Tens 2 formas. Sim. E portanto, lá está, eu umas vezes digo podcast conversa, mas lá está, é o cast. Sim. Falo assim, há outros que dão mais ênfase no pod, outros dão mais ênfase no est. E segundo a professora, que era de estudos anglísticos, dizia: não, o ênfase é que ser no est. Podcast. Isto é um podcast. Não é outra forma, é podcast. E eu, ok, tudo bem. Portanto, o meu podcast. A conversa foi assim um pouco. Muito bem. Do que é que estávamos a... já sei, desculpa. O que é que achas? Ia-te perguntar, sendo um especialista, ou pelo menos um autoproclamado especialista do podcast. Estou a brincar. O que é que achas desta vaga de que agora parece que todos os humoristas, para serem humoristas, têm que ter um podcast? Opa, isto é justamente como tu dizes, é uma vaga. Pois. Isto foi muito do estilo também, se recuares também. Vamos pôr o podcasting em Portugal como uma coisa mais recente a despoltar. Sim. Em finais de 2017 e inícios de 2018. Até porque foi também jornais e tudo mais que criaram podcasts. Sim. Apesar de eu ter muita dificuldade em chamá-los assim. Pois também. Aquilo, pá, antes estavam todos eles também no YouTube. E aliás, esta nova geração, se tu fores a ver, isto foi um trabalho que eu por acaso fiz quando te entrevistei quando trouxe ao meu podcast o Nilton e o Pedro Fernandes. Sim, eu ouvi esse programa. Do humor, justamente sobre o humor. Tenho 2 pessoas do humor que já vieram, portanto foi justamente o Nilton. O Pedro Fernandes, vamos pôr assim com algumas, que ele também diz: bem, eu não considero um humorista, eu considero um apresentador bem disposto. Como vês, tenho as conversas presentes. Sim. Não, isso é ótimo. Isso já foi também há algum tempo. Mas foi uma conversa muito divertida. E foi justamente o Ruben Branco que também trouxe, que também tem um podcast. Exatamente. E justamente aquilo que se falava era das vagas que tu tiveste dos humoristas, em que tens os humoristas que começam como stand-up comedy, começam nos bares. Sim. Depois consegues evoluir para as televisões e começas a ter a vaga toda do Hermano José. Depois passas para uma outra vaga diferente também de sketches dos Gatos Fedorentos. Passas por outro tipo de comédia, como é a contra-informação, que não é o humorista, mas
tens humor. Sim, ali. Era um formato bastante original. Coisa que gostava bastante. Também. E depois tens uma outra geração que aparece com o Levanta-te e Ri, por exemplo, e depois tens uma outra geração que despoleta com o YouTube, que curiosamente foram meus colegas de faculdade. O Carlos Coutinho Vilhena entrou no mesmo ano que eu. A questão é que eu já de lá saí. Ele ainda está lá? Eu acho que ele ainda tem algumas. Por aquilo que ele já disse em outras entrevistas, mais, a última informação que eu tenho quanto a isto é que ele diz que ainda tem algumas cadeiras por fazer. Ok. E depois, quem foi o meu colega de carteira, por assim dizer, foi o Manuel Cardoso. Também teve lá há pouco tempo, não é? Que teve pouco tempo, sim. Por acaso entrevistei-o aqui há uns anos e falámos disso, que ele andou a saltitar entre o curso e outro curso na minha faculdade e que não acabou nenhum. Sim, pronto, lá está. Ele era meu colega de carteira de... Lá está, com uns quilinhos a menos. Um bocado irreconhecível, por assim dizer, mas lá está. Lembro-me na altura dele já falar essa coisa do comicality, dos boomerang e tudo mais. E portanto acompanhei mais ou menos este boom que eles deram. E portanto esta nova geração que tu tens de humoristas, que são novos também, do ponto de vista da idade, começaram com o YouTube e, portanto, continuam agarrados ao YouTube. Foi o YouTube que os levou para as salas, mas tens outros que começaram nas salas e vieram para o YouTube. Sim, também como o Fernando Rocha, por exemplo. Sim, o Fernando Rocha é o exemplo paradigmático. Começa com espetáculos, vai para a televisão e agora está no YouTube com um projeto de imenso sucesso. Sim, exatamente. Lá já é capaz de se reinventar também, não é? E ele mistura as duas coisas, que é estar no YouTube, mas também está nas salas. Ou nos bares, os cafés que ele vai organizando sempre. Sim. E diz, olha, agora vou estar neste café, portanto já estão os bilhetes à venda, portanto estejam lá. Sim, consegue sempre orientar. Aqui é engraçado e traz um convidado também, portanto é sempre interessante desta parte. E portanto lá está, quer dizer, eu acho que esta questão do podcasting, e que tu também és ligado ao filme, se calhar, não sei se tu gostas de Halloween. A série, a saga. Gosto do primeiro filme, sim. Só vi o primeiro filme. Pronto. Então eu gosto mais do que tu. Tu viste os filmes todos? Todos. É a saga que eu mais gosto. Gosto muito do Michael Myers. Tens muito tempo livre então. Opa, não é tanto. Olha que isto de fazer episódios referentes aos Oscars, eu ia pretendo aquilo nos Insta Stories, tanto no meu como do podcast, dizer, malta, ajuda-me aqui a aguentar esta fornada toda de filmes que eu estou a ver para os Oscars. Já tinha que ter tudo e tinha que ver os filmes mais ou menos todos. Faltam para aí uns 2 ou 3 quase. Mas no Michael Myers, este último, para quem tenha visto, ficou muito aquém das expectativas, confesso. Não foi, eu saí daquilo e disse, bom, estava à espera de muito mais, passado tanto tempo que já não viam o Michael Myers. Sim. Porque o filme também apagava todos os que tinham vindo para trás até antes do primeiro, depois do primeiro. Sim, aquilo foi assim, aquilo que eu mais gostei foi para aí o terceiro e o quarto. Foi aqueles que eu mais gostei. Que se passam até inclusive numa casa que montou aqui um estúdio. Mas sim, eu, a nível de filmes de terror, gosto muito daquilo que é a casa assombrada. Sim. Não tem que ser assombrada do ponto de vista de ter lá poltergeist ou coisa assim do género, mas basta o espaço. Sim. Por isso é que eu também dos sós todos que eu mais gosto é o 2, porque se passa naquela casa também. Também só vi o primeiro. Pronto. Eu sagas de terror não. Pá, é uma coisa. E o Halloween só vi porque é do John Carpenter, que é um dos meus realizadores preferidos. Pronto, essas partes mais técnicas deixo para ti, porque não, confesso, da mesma forma que no nível do futebol gosto de ver a bola a rolar. Obviamente tenho o meu clube, Benfica, mas gosto mais de ver a bola a rolar, por assim dizer. Portanto, do cinema continua a ser assim, pá. Tenho uns quantos autores favoritos. Kevin Spacey. Chorei imenso. Não dá para falar sobre ele. Eu sei. Por isso é que eu estou a dizer, chorei imenso. Salve seja. Mas isto para dizer que então no próprio Halloween tu tens logo as primeiras mortes são os jornalistas. Não, eles não são jornalistas. Um é jornalista, mas outro está lá para ajudar. É um pouco complicado porque não consegues perceber muito bem o que eles são. Eu também já não me lembro muito bem do filme. Mas a questão é que ele entra, um deles, e assim, eu vou gravar isto para o meu podcast. E isto aqui acho que é um ponto muito importante, que é quando tu consegues que determinadas coisas comecem a fazer parte de filmes, e tu tiveste muitos filmes até ao ano passado que falavam dos youtubers. Isto é um youtuber. E um dos filmes de terror que eu também gostei bastante de ver foi um espanhol chamado Framed. Viste? Não vi. O Framed é tão muito simples. Aquilo é uma distopia em relação ao Instagram. Ou seja, é um tipo tem uma conta de Framed e que está a transmitir em direto. Aquilo mistura muito aquilo que é o Instagram com o YouTube, porque depois tens youtubers que estão lá, simbolicamente são youtubers, e portanto estão ali também a demonstrar, e portanto quanto mais core
Quanto mais gore aquilo mais sobem as views. E portanto é um tipo que entra em casa das pessoas e tortura as pessoas, e aquilo é tudo transmitido online. Ao ponto que a própria televisão espanhola começa a transmitir aquilo na própria audiência, e a jornalista diz: cortem já a emissão, mas a emissão não corta, porque tão depressa está a subir na transmissão do Frame, da tal aplicação a simbolizar o Instagram, como também a própria audiência do canal de televisão sobe. Ou seja, o que é que eu quero dizer com esta volta toda que eu dei aqui por filmes, sobretudo do terror, é que justamente a realidade ganha-se e consolida-se quando consegues chegar àquilo que é o mainstream. No sentido de que, quando grandes estruturas, como é o caso cinematográfico, consegue colocar lá um podcast e falar de podcasts, como também falaram de youtubers, e fazem referência ao PewDiePie, por exemplo. Sim, o South Park até teve o PewDiePie num episódio. Lá está, por isso que eu estou a dizer, quando tu consegues fazer com que um fenómeno, com que alguma coisa chegue a isso, para nós é normalíssimo que um jornal, com uma rádio, com uma televisão faça parte de um filme. Mas agora, entrar ali um podcast, eu vou-te ser sincero, até com um amigo meu a ver, e ele olhou para mim com aquele olhar de sabes, não? Portanto, é um pouco assim também. Sim, mas a questão é... Sim. E é isto também uma coisa que me faz confusão nos tempos que correm, que teres os meios tradicionais a trazerem meios que são, à partida, com uma muito maior abrangência do que os meios tradicionais, e ao mesmo tempo parece que só assim é que esses meios mais abrangentes são legitimados. É um bocado estranho, não é? Por exemplo, quando tu trazes alguém de um podcast qualquer a um programa de televisão, porque é que isso é importante? Porque é que ainda hoje em dia, apesar da televisão se calhar eu já não alcançar 1/10 das pessoas que alcançava há 10, 20 anos, porque é que ainda continua essa legitimação a ser muito importante, não é? Sim. Porque é o filtro último, porque alguém escolheu que aquilo estivesse ali e não uma coisa que caiu na internet no meio de tantas outras, não sei. Sim. Olha, eu vou-te contar aqui uma história que foi assim: o podcast Conversa foi o podcast que se meteu à frente nesta questão do artigo 13. Sim. Portanto, organizei manifestações, 2 manifestações que o podcast organizou. Não vi mais ninguém a fazer isto. Portanto, aqueles que se dizem como paladinos da liberdade e de paladinos da verdade e tudo mais, enfim, são paladinos de nada. Sim. Houve aqui um caso muito semelhante que gosto de dar este caso porque é muito concreto. Sim. Que é, eu dou muito com a comunidade dos youtubers. Acabo por estar em muitos eventos que eles também estão. Sim. Acabo por ter amizades que também o são. Também já fui a canais deles. Eles já, ao meu, por acaso, não só vieram para aí 1 ou 2, assim já, não vieram muitos. Mas ao deles vou com alguma... Lá está, também reconhece essa questão do podcasting, portanto, querem também a opinião, justamente depois há este debate que é o YouTube e o podcaster. Qual é a diferença entre o YouTuber e o podcaster? Mais à frente posso dar-te a resposta que eu costumo dar. Não é muito consensual e é um bocado abrasiva, mas pronto. Então vou apontar aqui que é para não... Aponta. Mas por isso é que também me chamam o Cláudio Fonseca o podcast da língua afiada, não é? Portanto, tenho que começar a usar o título. E esse foi esse que me deram, não foi o titulado. Mas a TVI na altura queria o ANT na televisão para falar do artigo 13. Sim. E a questão é que o ANT recusou. Recusou porque se tu puseres o ANT ou qualquer um desses youtubers na televisão com um jornalista experiente ou um jornalista manhoso, vai ser, é apanhado num instantinho. Sim. Não tem, porque eles não têm capacidade discursiva. Muitas vezes eu estou em conversas com eles e pá, sim, daqui. São miúdos. Sim. Não tem muita substância, percebes? Por isso é que eu falo com muito poucos. O público deles são miúdos, não é? Sim. E portanto, eu na altura falava com que é um grande amigo meu, que era na altura manager deles, e ele disse: olha, a TV recusou, portanto, pá, vê lá se queres ir lá. Tu sabes falar, sabes as coisas, percebes de leis, percebes da política, sabes, não irás envergonhar a malta. E eu, tudo bem. Liguei para a TVI, para uns contactos que eu lá tinha, e disse: olha, passa-me aí à redação para eu fazer a proposta que sim ou sopas. Sim. Tudo bem. Olha, o ANT, vocês não conseguiram o ANT, como é que é? Mas nós não contactámos o ANT. E eu disse: ouça, nós aqui os dois sabemos que vocês tentaram contactar o ANT. Sim. O ANT não vos quer, não vai falar convosco, vocês fizeram uma peça que vocês fizeram contra ele. Portanto, é natural que ele não queira estar. Portanto, não me diga a mim quando eu sei. E a questão é que eu tenho amizades felizmente tenho amizades em todas as redações. Sim. De televisões e jornais, que me permite saber muita coisa também. E eu disse: bom, como é que é? Se quiserem, tem aqui o meu contacto. Se não quiserem, tudo tranquilo. Quem me chamou às rádios foi a Antena 1. A Antena 1 gravou comigo uma chamada.
onde faziam as perguntas depois daquilo que foi lançado no jornal das 7 e das 8, do dia da manifestação, porque eles disseram, Cláudio, não temos capacidade de fazer a cobertura, mas por favor, queríamos aqui umas quantas respostas. Eu, tudo bem. Sim. E depois onde fui também foi justamente à Rádio Renascença. A Rádio Renascença, que dou aqui um grande obrigado, porque são pessoas que gostam bastante do podcast. Portanto, há aqui um respeito mútuo entre o podcast e a Rádio Renascença, até porque também foi a Rádio Renascença o único meio de comunicação tradicional que falou do facto de eu ter ganho o Prémio Internacional. Portanto, sou o único podcast de língua portuguesa com o Prémio Internacional. Portanto, muito obrigado à Rádio Renascença por isso. Quando todos receberam um press release que eu escrevi, justamente por causa disto. Portanto, se não escreveram, percebe-se porquê, não é? Sim. Porque eu queria que se fosse alguns podcasts das suas redações, nunca mais deixaríamos de ouvir, não é? Portanto, estariam sempre em loop a dizer que foi o jornal Y, foi o jornal X que ganhou isto, ganhou aquilo, enfim, vale o que vale, mas é para ver isto, que é a capacidade que alguns podcasts, e vamos agora ter aqui o meu da equação, mas por outros cá pela Europa e pelo mundo fora, que têm capacidade de liderar movimentos e de chegar-se à frente e influenciarem. E isto foi uma coisa que eu disse justamente no International Podcast Day, que foi, nós podcasts temos de ter aqui muita noção, isto já é jeito de despedida na altura, que é assim, nós temos de ter a noção que nós, independentemente de sermos grandes ou pequenos ou médios, não interessa, há pessoas a ouvirem-nos. E nós temos de ter a perfeita noção, isto porque eu falei daquilo que é o meu podcast, que é Podcasting Politics, Bringing People and Politics Together. E, portanto, aquilo que eu faço é justamente isto, é falar sobre política. Exatamente. E trazer os políticos e as pessoas, tanto que agora nas europeias, dê a oportunidade a todos os ouvintes de colocarem questões aos candidatos. Portanto, o episódio arrancava justamente com as perguntas dos caros ouvintes. Portanto, os caros ouvintes entram no episódio e moldam o episódio para o resto, porque obviamente que eu depois vou sempre fazer repescagens às perguntas que os caros ouvintes iam fazendo, e os próprios candidatos às eleições europeias na altura faziam também repescagens àquilo que os ouvintes perguntavam, às respostas que já tinham dado aos ouvintes. E portanto, quando tu consegues ter este tipo de movimentos, é interessante, e isto marca a agenda do podcasting pelo mundo fora, que obviamente está em crescimento. Agora, isto obviamente que é uma vaga, tudo tem picos. Os youtubers também tiveram um pico, estão em queda. Mais lentamente, mas estão. O Facebook também teve um pico, está em queda. O Instagram está a atingir o pico, vai ter em queda. Eu tenho, por exemplo, inclusive, podcasts, eu fui um daqueles podcasts que disse um podcast deve também estar no YouTube. Porque havia muitos puritanos que diziam, não, isto podcast em YouTube, nem pensar, isto tem que ser. Havia uns que até escreviam textos a dizer qual é que era os kbytes, os hertz, os kilohertz que tinha que ter a qualidade de som. Não vamos ser assim tão puritanos quanto isso. Não. E portanto, lá está, eu sempre fui daqueles que disse, não, vamos para o YouTube, porque o YouTube é uma plataforma. Exatamente, e atualmente há muitos podcasts que dizem, eu vou começar a entrar na Twitch. Coisa que os youtubers também estão a entrar. Os youtubers também estão a começar a dizer, olha, malta, peço-me desculpa de não estar a fazer tantos vídeos para aqui, estou a gostar mais da interação que há na Twitch. São interações e são modelos totalmente diferentes. Claro, mas a única questão é que, no meu caso pessoal, como já percebeste, eu não faço vídeo do podcast. Mas ponho o podcast no YouTube, o áudio e fica lá. Eu também comecei assim, punho o áudio, depois passei a gravar. Mas a questão é que, para mim, hoje é um caso atípico porque estamos a gravar na Universidade Autónoma, mas eu normalmente trago só um gravadorzinho que não tem mais do que a palma da minha mão. E porque é aquela coisa, eu até gosto de ter o mínimo espaço possível a ocupar. Por exemplo, eu sinto que muitas vezes tenho conversas que são tão intimistas que, se de repente tivesse duas câmaras a apontar e tivesse um grande aparato, tivesse mais pessoas, tornava-se mais constrangedor. Depende do tipo de podcast. Por exemplo, os debates acho que fazem sentido, porque são coisas que têm o objetivo de terem uma abrangência grande. Agora, não sei se por outro lado estar-se-á a dar demasiada importância ao YouTube, no sentido de, já vi podcasts que são só pessoas a falar com o microfone, de repente têm 3 câmaras e vão mudando as câmaras. Não sei qual é o sentido daquilo. Por isso é que eu estou a dizer, depende justamente disso. Quer dizer, no meu caso eu acho que faz sentido, porque há tudo este... Porque repara, isto às vezes é um pouco complicado, mas até ao momento eu, por exemplo, tenho muitas vezes convidados internacionais. Onde às vezes falo inglês ou às vezes falo francês, dependendo da nacionalidade deles. Portanto, procurar sempre uma língua que seja à vontade para eles, porque eu felizmente falo 5 línguas.
Portanto, tenho essa felicidade. Ou seja, português brasileiro, português dos Açores e português da Madeira, já são 4. E portanto, aquilo que eu digo é assim, bom, vou fazer a tradução já de seguida, porque o áudio assim o obriga. Pois. Isto para alguém que está a ver o YouTube, assim, mas o áudio, estamos a ver, porque é que não pôs aqui legendas? E a questão é, como é que eu vou pôr legendas no Spotify e no iTunes? Pois, mas a questão é, por outro lado, imagina, tu tens 20 minutos para fazer uma entrevista. Sim. Eu vi, olha, um bom exemplo disso. Eu há uns tempos fui aos arquivos da RTP e estava lá uma mini reportagem de uma jornalista que falou com o Walt Disney quando ele veio cá a Portugal. Encontrou no aeroporto. 10 minutos de conversa, 5 minutos a traduzir. E eu pensei, uau, isto é daquelas oportunidades que acontecem uma vez na vida. Tens a oportunidade de falar com um homem que não falou com mais ninguém na altura, passou ali despercebido. E passas 5 minutos desse tempo a traduzir as coisas lá para casa. Eu percebo, mas por outro lado, para já quebra a dinâmica da conversa, se calhar muitas vezes, e quebra tempo. Estás a fazer tradução simultânea. Se uma língua, por exemplo, se eu entrevistasse alguém da China ou da Rússia, para já não percebia nada também. E acho que ninguém perceberia. Agora, o inglês, eu tenho um bocado de dificuldade em fazer isso. Eu percebo. A questão é que eu sou muito inclusivo. Sim. Eu gosto de, para mim, o caro ouvinte tem que sentir-se. Sim, eu odeio pessoas, é isso que tu queres dizer. Não disse isso, mas tu disseste. Talvez seja verdade, talvez seja mentira, mas é mais mentira. Vamos ver. Aquilo que eu procuro é sempre que sejam mais inclusivo. E há 2 críticas que me fazem ao podcast sempre. Que é, Cláudio, primeiro tu tratas o pessoal que é da esquerda ou da direita de forma igual. Portanto, eu gosto porque revela então que eu sou isento. Sim. Procuro fazer isso. Sempre, e quando tenho que cascar à esquerda, casco à esquerda, quando tenho que cascar à direita, casco à direita. Sim, exatamente. Sim, dá para ver isso. Sim. E procuro sempre fazer uma linha de coerência, porque lá está, senão, se eu não sou coerente, os ouvintes vão dizer bolas, mas coerência é 0. Pois. E saem. Eu não quero isso. E depois outra coisa que dizem é, Cláudio, tu simplificas a política. Não és simplista, mas simplificas. Qualquer um de nós consiga estar aqui, percebe passado poucos minutos o que é que estás a falar e o que é que fazes. Sim. E é justamente que isto que eu quero. Porque é o teu objetivo, não é? Porque se quisesse fazer uma coisa mais aprofundada e mais para sabedores foi o que eu já disse muitas vezes até na rádio, às vezes, que é, eu não gosto do pessoal que fala sobre os ismos. Porque senão vamos ter aquilo que temos muitas vezes nas rádios, nas televisões, em que temos a mãe ou o pai ou a avó a dizer assim, ele fala muito bem. Não percebi nada do que ele disse, mas fala muito bem. Bolas. Isso é o quê? Isso é 0. Sim. Tu tens que perceber o que é que estás a ouvir. Isso é que é comunicação. Sim. A comunicação, sou eu que sou o emissor e quem está a ouvir este podcast é o receptor. E ou aquele que está a ouvir está a gostar da conversa e está a perceber a conversa, ou então se não está a perceber, se não está a gostar, algo de errado se passa. Sim. Percebo, sim. E lá está. Se for o receptor, se for o ouvinte fica ou sai. Sim. E também é uma forma que tens de filtrar o teu público. Lá está, se vais falar de uma forma abebezada, vais ter os putos do ante, por exemplo. Sim. E isso não é aquilo que eu quero no meu podcast. No meu podcast, 80% gosto muito do meu público, porque é um público mesmo, aquilo passou pela peneira. 80% é pessoal dos 18 aos 24, público académico, pessoal jovem, pessoal que não vota, que não está-se nas tintas para a política. Portanto, muitas vezes digo, já o cheguei a dizer muitas vezes, que é e tal, os jovens em Portugal não querem saber da política. Bullshit. Sim. Que é, justifica-me então como é que o único podcast de língua portuguesa premiado é um gajo que fala sobre política e traz políticos ao podcast que sabem de antemão. Isto por acaso até aconteceu uma coisa muito engraçada que aconteceu agora recentemente com o número 2 do CDS às eleições europeias, que foi o Pedro Mota Soares, que eu coloquei-lhe uma pergunta numa cara ouvinte. Sim. Já não lembro da pergunta, mas ele assim, calculo que esta então a nossa cara ouvinte seja muito jovem. Eu disse, olha, por acaso não, é uma senhora de 60 anos. Mas as pessoas já sabem qual é que é o público-alvo do podcast Conversa. Sim. E quando tu consegues facilmente identificar o que tipo de pessoas é que ouve aquilo, isso é muito bom. E depois, e melhor ainda, é se aquilo que tu pré-definiste consegues alcançar. Se eu conseguir alcançar então o pessoal que é dos J24, então está excelente, porque é esse pessoal que eu procuro. E lá está, o podcast fez uma campanha nacional de apelo ao voto, em que eu dizia justamente que a mim não me interessa se vais votar à esquerda ou se vais votar à direita, independentemente de qual seja a tua escolha política, o que importa aqui é que tu votes. Esta é logo a frase que eu digo.
E portanto tem ali várias pessoas que são da esquerda à direita, alguns fazem parte de partidos, outros não fazem, que dão mensagens, e é curioso porque revela-se muito qual é a importância de cada um. Por exemplo, há um que é de economia que diz assim: bom, isto não podemos dar um cheque em branco às outras pessoas, não pode ser só o Erasmus e os fundos europeus a fazerem os votos circular. Outros têm mais a preocupação com a liberdade, outros têm mais com a questão de poderem viajar pela Europa. Ou seja, tu naqueles 6 minutos, que é o que dura este apelo ao voto, eu falo 50 e qualquer coisa segundos, percebe-se claramente quais é que são as abrangências e o que é que cada um de nós quer. E depois essas pessoas todas que estão no apelo ao voto são todos eles jovens, até aos 30. E portanto lá está. É isto que se pretende, é isto que eu pretendo com o meu podcast, é justamente que a comunicação passe. Sim, exatamente. E consegues fazê-lo muito bem, deves dizer. Achas? Obrigado. E já agora pergunto, como disseste que ias dizer há bocado, qual é que é a diferença entre um youtuber e um podcaster, que eu fiquei curioso para saber isso. Olha, eu costumo dizer mesmo até aos youtubers, que eu digo assim, o podcaster é a versão gourmet do YouTube. Ok. Sentes-te apetitoso neste momento? Sinto-me apetitoso neste momento. Eu não tenho aqui a serra elétrica, mas posso chamar o Michael Myers, que eu tenho a faca. Mas porquê é que diz isso? Eu percebo em comparação aos miúdos do YouTube, mas lá fora há muito mais do que miúdos no YouTube, não é? Cá é que só há miúdos no YouTube. Sim. Não, mas sabes o que é que eu sinto? Isto foi uma das perguntas quando estava no festival Read On em Almada. Sim. Eu dei um podcast dei um workshop de podcasting, sim. Que é o único podcast, apesar de ter havido um meio de comunicação social a falar no plural, sim, só para não terem que falar de podcast conversa. Quis urticar, eu percebo. E há uma das perguntas, e aquelas perguntas são genuínas. Sim. Que eu dei-lhes ali um lamiré do que era um podcast, como é que havia de ser a tua disposição, o que é que tu devias fazer, qual a relação que fazes com o teu público e tudo mais. E disse, então pronto, agora vamos fazer aqui o exercício de eu sou o vosso convidado. Eu sou o vosso convidado, sim, vocês fazem as perguntas. Fizeram as perguntas, sim. E há um que me pergunta qual é o lado negativo de ser podcaster. Bem, eu acho que se nota no vídeo andar um pouco para trás. Um bocado embasbacado, sim. E eu disse assim, é em definição. E eu sinto muito isto, que é, eu gravei a 87ª Feira do Livro. Sim. E na altura, lá está, estamos a falar em 2017. Portanto, sim. O diretor da APEL, não foi? Sim, o Bruno Pacheco. Sim, exatamente, o Bruno Pacheco. Estava eu e o meu colega lá. E ao telefone, a ligar para lá e dizer, olha, somos aqui no podcast. Um podcast, mas isso está onde? E olha, está no YouTube, está no Spotify. YouTube? Mas o que é que vocês vão fazer aqui na Feira do Livro? Vamos escavacar tudo isto, vão pôr aos saltos. Não. Ouça, eu não sou youtuber. Mas isso do YouTube, sim, é onde está disponível. Sim. E portanto, eu senti muito isto, que era a partir do momento que eu abria a boca e dizia quais é que eram as plataformas onde estava disponível, ou então dizia, mas o que é isto do podcast? Eu dizia, olha, é tipo um programa de rádio, pois, mas não passa na rádio e não tem música e não é rádio. E não somos jornalistas. Mas depois a rádio faz. Mas continua, desculpa. Já lá vamos, porque isto podemos falar dos videoclubes também. Dos videoclubes? É o paralelismo que eu faço, eu depois explico. Está bem. Aponta aí se quiseres apontar. Já que apontaste. Acho que vamos fazer um podcast de 3 horas. Bora, maratona. O Le Mans já foi, mas pode ser a mesma. Aqui um abraço para o podcast 321 e para o Bandeira Amarela também. Grandes podcasts do mundo automóvel. Há aqui quando estava a dizer isto do ser gourmet, é a questão de que mesmo lá fora há uma outra preocupação. Sim. Nota-se que há um cuidado com a linguagem, há um cuidado na informação e tudo isso. Porquê? Eu acho que os podcasts são muito frágeis. Frágeis em que sentido? Que é uma coisa mesmo muito pessoal. Sim. Mais pessoal ainda que o youtuber. Porquê? Porque isto é uma coisa que muitos youtubers já disseram, que é eu sou uma persona, não sou uma persona. E isto foi uma coisa que eu coloquei na pergunta também a mim próprio, que é, eu vou ser o Cláudio Fonseca ou vou ser o gajo do podcast? Eu disse, não, vou ser o Cláudio Fonseca. Portanto, eu sou genuíno. Sim. Portanto, tu se calhar aqui, enfim, se fores a comparar esta conversa que eu estou a ter contigo com aquela que tive com ministros ou com deputados, totalmente diferente. Não posso estar isto cá, claro, obviamente. Mas se fores comparar, por exemplo, com o Zé Bernardo, que foi agora mais recente de um livro que foi sorteado, se fores comparar até mesmo com o Nilton e com o Pedro Fernandes, sim, consegues ver que o tipo de conversa é muito semelhante. Sim. E portanto há este tipo de abertura. E é isto que é, os podcasts para mim são muito frágeis no sentido de se tu perdes o teu público, perdes de vez.
Ok. E eu acho que o Achas YouTuber... que é assim uma coisa definitiva que acontece? Porque o podcast é uma coisa muito pessoal. Repara, tu os youtubers é sempre fazer reações a alguma coisa. Sim. Eu a fazer as neiras na banheira. Sim. Se tu fores a ver todos aqueles youtubers que fizerem as neiras na banheira ou na casa de banho, ou o que quer que seja, e houve aquele projeto da Casa dos Youtubers, um projeto muito bem conseguido, diga-se. Se tem qualidade ou não tem qualidade, sim, não interessa, mas foi bem muito bem conseguido, foi uma sim. grande arquitetura e eu conheço as pessoas que fizeram naquilo, portanto daí eu dizer que foi mesmo muito bem feito porque acompanhei de perto toda aquela realização. Se fores a ver, todos eles fizeram as mesmas piadas e têm a mesma métrica. Sim. Num podcaster, tu podes ter um podcaster com o mesmo convidado e as views, o alcance e a dinâmica da conversa é totalmente diferente. Por isso é que eu digo que um podcast é mais frágil na questão de que é uma coisa muito mais pessoal. Eu não diria que seja assim tão do 8 ao 80 no sentido em que se perdes os teus ouvintes, perdes de vez. Eu sinto é que, pelo contrário, é que a cada episódio tu não sabes se vais manter os mesmos ouvintes, não é? Sim. Porque no YouTube se calhar isso é mais fácil criar, não é? O público, mas num podcast não é. Eu, por exemplo, sinto muito isso. Eu sinto muito isso, quer dizer, é claro que as pessoas que vão ouvir, até posso dizer que os episódios mais ouvidos nem são com as pessoas mais famosas, são com pessoas que levaram os amigos todos a ouvir e assim, mas quando essas pessoas vão só ouvir um episódio específico, depois não ficam para o resto. Sim. É aquilo que estávamos então, olha, eu vou-te dar um falar. exemplo muito, muito prático que aconteceu com o podcast. Assim, o podcast, lá está, tendo o público só aos 24, quando chega aqui em maio, junho, Sim. cai, porque o pessoal concentra-se nos exames, concentra-se nos testes, teses, trabalhos, tudo isso. Portanto, cai. A forma que eu arranjei de manter e de ir buscar outro público, outro mercado, foi justamente o ano passado ter gravado episódios sobre o Mundial da Rússia. Ok. Fiz isso, correu bem, houve pessoas que subscreveram, houve pessoas que subscreveram as coisas. Porque lá está, eram pessoas que estavam demasiado agarradas à questão de política e política só. A partir do momento que eu pus o futebol e foi o Mundial, e lá está, o futebol aqui entrou único e exclusivamente porque era Portugal a jogar, porque é um Mundial. Sim. Tem outra justificação. Muitas pessoas fazem comentários sobre a Liga Portuguesa. Eu não. Se já tens na televisão, tens na rádio e nos jornais. Querias era dar uma outra perspectiva. Outra perspectiva, exatamente. E portanto, estar ali com aqueles também são os jornalistas, aqueles são os comentadores que nos entram casa adentro. Portanto, também conhecemos outra. Portanto, eles que são sempre eles que entrevistam, que conduzem as coisas, também serem agora conduzidos, por assim dizer. Que eu acho que é sempre um fenómeno engraçado. É diferente, é uma perspectiva. Assim como também é diferente eu neste momento estar aqui no lugar do convidado, não é? E não estar nesse lado de fazer as perguntas e tudo mais. É sempre outra perspectiva. Houve alguns que saíram. Quando fiz também da Fórmula 1, que é uma parceria que eu tenho agora com o Eleven Sports, houve também algumas pessoas que saíram, outras que entraram. Pois. Por isso é que eu estou a dizer. Há uns que percebem, porque lá está, todos não fazem um comunicado do estilo: olha, agora vai ser bipartido. Não, a Fórmula 1 acontece, o pessoal tem conteúdo da Fórmula 1 de 15 em 15 dias, porque é em 15 em 15 dias que existe a corrida. Sim. Agora fiz também sobre a Liga das Nações, que nós ganhamos. Felizmente, contra a Holanda, e pronto, fiz esse conteúdo justamente Portugal lá estar e porque há esta ideia também do maio-junho que se cai as coisas, portanto, ir buscar outro mercado e tudo isso. E lá está, agora aqui no verão eu não vou estar, eu já disse isto a muita gente, que é, eu não vou estar a pôr um ministro agora no verão. Claro. Porque é conteúdo que eu sei que vai para o lixo. Sim. Portanto, as pessoas agora não estão a entrar no verão, estão numa mais de descontração, de relaxo e tudo mais. Então vamos adequar também o conteúdo a isso. E as pessoas percebem que em setembro, tal como foi o ano passado, eu em setembro fiz a rentrée do podcast, chamada Rentrée Política, e comecei lá com o João Amaral Dias. Sim. É mas logo ali. Essa junta o melhor de dois mundos, não é? O relax e. Sim. Enfim. Olha, ainda bem que não gravas o vídeo. Pois, porque eu agora fiz um gesto com as mãos que, enfim. Se um dia que também quiser ficar a falar sobre cinema, está mais convidado. Ela escreve sobre cinema. Eu sei, é por isso que muito eu estou simpática. É por isso que eu posso te ajudar se quiseres. Não, isso é fácil. Não. Mas eu faço uma coisa contrária a ti, que é. Como no verão sei que as pessoas querem o relax, eu paro este podcast porque sei que não vou conseguir dar o relax às pessoas. Okay. E depois volta depois. Pois. É uma coisa, eu vou-te ser mesmo muito sincero, estamos em 2 anos e meio de podcast Conversa. Sim. E o episódio 150 já vai sair. Pois, eu sei, isso é incrível. E portanto o episódio 150, contas feitas, só devia sair em janeiro.
porque em janeiro que o podcast faz 3 anos. 3 anos. E portanto, manter aqui uma métrica de cada ano tem 52 semanas, portanto, supostamente eu pararia 2 semanas. Sim, mas fizeste mais do que um episódio por semana, muitas vezes. Sim, mas lá está, mas é a criação de conteúdo que te obriga a isso. Mas também. A questão é que estavas a falar do facto das pessoas saírem do podcast ou de desinscreverem-se do podcast por falar de determinados temas que são diferentes. Mas pelo que eu tenho acompanhado, isso também sempre foi uma dinâmica do podcast de conversa, não é? Muitas vezes trazer outros temas, lá está os especiais dos Oscars. Sim. Portanto, faz também parte da dinâmica do podcast, não é? Sim, mas há aqueles que entram ao meio do comboio. Sim. Eu tive muitas pessoas que inicialmente o podcast Conversa chamava-se podcast à conversa com, exatamente. E tinha o H. E o H está lá, como se tu fores a ver o áudio ou o vídeo da apresentação, que é... O H está porque é uma homenagem ao nosso curso, que é o curso de História. E curso de História escreve-se com H. E é um trocadilho de existe uma conversa. Seja, a dinâmica do podcast sempre foi a dinâmica de trazer o ouvinte para dentro da conversa. O ouvinte sentir-se ali sentado. Sim. E portanto, daí eu muitas vezes digo: bom, caros ouvintes isto, caros ouvintes aquilo, aqui os nossos caros ouvintes já estão-nos a ouvir. Percebes? Sim. Chamo muitas vezes os caros ouvintes. Eu quero sentir que os caros ouvintes estão ali ao meu lado. E faço muitas interpelações a eles também. E portanto, isto para te dizer justamente que há essas especiais que são feitos e há aqui coisas que se tornam raiz, que é o caso do Millennium Steel Open. O Millennium Steel Open é para continuar. Claro. É o maior evento de ténis em Portugal e cresceu-se aqui a relação com os diretores. Portanto, quando nos encontramos, é uma das maiores festas que se faz de parte a parte. E é sempre perguntar: então, como é que isso vai? Se está no sucesso de sempre, não sei dizer que mais, como é que isto vai do evento e como é que isto vai do podcast. Portanto, há este carinho. Sim. Percebes? E aquilo que eu sinto é que quando as pessoas voltam, o Ribeiro Castro, eu sei que neste momento, se eu ligar para o telefone dele e dizer: olha, como é que é? Vamos, ele apanha já um helicóptero, um jato, uma casa e vai ao podcast. Por isso que ele também já tem 7 ou 8 episódios. Sim. É o totalista. E as pessoas sentem o carinho do podcast e percebem que estão ali numa conversa tranquila, mas há momentos onde a língua afiada entra em cena. Mas é isto. Os Oscars, claro que sim, é sempre um marco importante. Eu, por exemplo, este ano andei por Lisboa com o Smoking. Sim. E de Papillon, quer dizer, porque não tinha tempo de voltar a casa, portanto estava a trabalhar, não tinha tempo de voltar a casa para trocar de roupa. Sim. E eu muitas vezes estava, quando uma das vezes que saí, tinha a estatueta na mão. Portanto, imagina as pessoas na Avenida da República que me mandaram parar para tirar uma fotografia com o tipo de Smoking e Papillon com uma estatueta dourada em dia de Oscars. Sim. Em semana de Oscars, assim é que é. Portanto, há estas dinâmicas que são feitas. A Fórmula 1 entrou agora recentemente, é a nova aquisição do podcast. O ténis é para manter, portanto já são 3 anos e são 3 anos onde já se consegue inclusive oferecer bilhetes duplos. Sim. Portanto, isto demonstra a consistência e a tal relação de amizade que existe com o próprio torneio, porque se o torneio não visse que o podcast valeria a pena, não ofereciam. Exatamente. Meteriam para as rádios, para as revistas, para as televisões essas ofertas, nunca para um podcast. E sou o único podcast que eles conhecem que fala sobre ténis. Atenção que agora eu e um amigo meu começámos um novo podcast que vai estrear em breve. Já existe, os canais já estão todos eles criados, portanto já podem começar a seguir. Está em primeira mão? Está-se em primeira mão. Em primeira mão, olha, exatamente, és a primeira pessoa a quem estou. Apesar de já estar público, apesar de eu já ter feito uma story no meu Instagram. Então é a primeira mão, pelo amor de Deus, mas é a primeira vez. Mão. Não, mas as pessoas ainda não sabem o que é o troca de bolas. O troca de bolas, portanto, vai ser um podcast meu e do Guilherme Correia, que também já esteve no podcast a falar da Liga das Nações. Sim. Que eu apresento, já digo: bom, este menino não é o João Félix, mas será o João Félix da lusofonia nos podcasts, portanto estejam atentos. E vamos justamente iniciar este programa que é o Troca de Bolas, portanto, é totalmente à parte do podcast, portanto, não é nenhuma rubrica, vai ser um podcast autónomo. Ele quer-me lá porque quer que eu lhe dê ali uma guidance, portanto, seja ali um guia também das coisas, mas o que eu lhe digo: pá, Guilherme, o projeto é teu, eu estou cá para te ajudar, mas participe, mas eu quero que as estrelas sejas tu, porque eu já tenho o meu próprio espaço. Com certeza. E portanto, com a experiência que eu tenho, dou-te ajuda toda. E pá, tivemos a ver material, já tivemos a fazer testes, tive a explicar. E eu disse: pois é, isto não é tão fácil como tu achavas, isto não é só ligar o microfone e começar a falar. É que muitas vezes as pessoas pensam que é isto, que é olha, que este parvo aqui a ligar o microfone e agora a falar, dar aí uma meio de... Não é bem assim. Não é bem assim. Envolve uma preparação por trás e muita chatice também. Rui, e ainda para mais eu que já gravei dentro de cortes de ténis.
dentro de um Tesla, com o Tesla em andamento. Pá, isto foi surreal. Essa noite, pá, foi uma noite memorável. Mas não me lembro de que noite é que é. Mas é uma questão de ir aos e-mails ver. Pá, foi uma noite em que consegui Ministro dos Negócios Estrangeiros e consegui gravar, consegui a confirmação da Ziv para gravar um episódio dentro de um Tesla. Pá, eu nessa noite estava. Isso deve ter sido incrível. Sim, sim, eu acho que eu consegui dormir nessa noite. Isso eu lembro, consegui. Com algumas edições, mas consegui. Mas olha, lá está, são essas coisas que eu até acho mais piada ouvir, só porque a ver tu já estás à espera de ver o interior de um Tesla. Agora imagina, estás limitado ao som, não é? Sim, mas aí estás a apenas som. Isso. E isso é muito giro. Isso apenas havia slides de imagens. Sim, isso é muito giro. Eu gosto muito, muitas vezes saio à rua com este. Diz, desculpa. Gostas de imaginar os locais? Gosto de imaginar e às vezes até acho piada quando levo este podcast para um café ou assim e dizer às pessoas: olha, isto foi gravado na Gulbenkian. E as pessoas: sim, é a Gulbenkian que eu estou a ouvir os pássaros agora ali e estou a ouvir os patos e não sei o quê. Sim, mas se tivesse dito que era o Jardim da Estrela, diziam que também estava a ouvir os patos. Sim, mas eu gosto de tentar sim. Mas olha, diz-me lá então como é que é a analogia dos videoclubes. Dos videoclubes. Pá, este gajo, pá. Eu gosto muito de pessoas que usam metáforas, pá. Eu já há 2 episódios atrás tive aqui os Cordel e um deles, o Edu Mundos, também inventava metáforas para tudo e para nada e eu só queria que ele dissesse essas metáforas. Olha, pá, isto do videoclube, eu muitas vezes ouço, todos nós ouvimos rádios, não é? E depois eu acho piada que eles dizem assim: tal, se quiseres ouvir este episódio é no nosso separador de podcasts e não sei o que dizer que mais. A TRTP tem um separador que diz podcasts. Sim. E assim, não, vocês não têm um podcast, vocês têm uma loja de videoclubes. Porquê? Porque o filme também sai no cinema e depois, se tu queres, vais buscar ao videoclube. Sim, não se torna um vídeo do YouTube. Sim, porque tu nos Estados Unidos tens uma coisa, e em Portugal já vais começar a ter isso, que é filmes ou séries destinadas mesmo para televisão. Sim. Mas um filme, quando nasce, à partida é para o grande ecrã, para o cinema. Claro. Não é para ser vendido num videoclube. Sim. Ou isso é a última fase da cadeia de vida do filme. Sim. E portanto, lá está. Hoje em dia os videoclubes também já não existem. Ou pelo menos eu não conheço. Ao pé de mim havia uns 5 ou 6. Sim. Porque depois também os videoclubes, aquilo era às catrafadas. Não sei se te lembras disso. Lembro-me. Ainda me lembro de apanhar uns quantos videoclubes. Porque tinhas o Blockbuster, não é? Que era o que dominava. Sim. Que entrava em séries e filmes. Referências. Questão de como uma marca consegue entrar. Era a grande multinacional dos videoclubes do mundo inteiro. E depois lá já tinhas o VHS do Zé. Assim, nomes assim surreais de videoclubes. Que são interessantes. E portanto lá está. Quando eu vejo rádios, sobretudo rádios, que aproveitam aquilo que foi a emissão que eles fizeram para depois disponibilizar. Isso é o que nós já tínhamos um conceito, que era o conceito das web rádios. Sim. É exatamente a mesma coisa. E lá está. Tens, por exemplo, isso foi uma coisa que também se fez com programas como, por exemplo, o Oceano Pacífico, não é? Oceano Pacífico. Já entrevistei esse senhor há muito tempo. Sim. Mas o original? Sim, o João Chaves. O João, muito bem. Não, porque já teve. Agora é o Marcos André. É o Marcos André. Por isso é que eu estou a perguntar se conseguiste o original. Não, foi. Muito fixe. Gostaste? Já foi há uns anos largos. Sim. Foi aqui também. Foi exatamente neste mesmo estúdio. Foi exatamente aqui. Como aqui. Diria Hermano Saraiva de Carvalho. José Hermano Saraiva, calma. Tem um Carvalho a mais. Sim. Portanto, Puseste Hermano Saraiva de Carvalho. Desculpa. Estavas a confundir o hotel com o Hermano. Misturaste os dois. Ok, peço desculpa. Não faz mal, força, continua. E portanto, lá está. São essas coisas que para mim são desenhadas que não é o propósito. Como também tens jornais com podcasts, quer dizer, pões jornalistas a lerem as suas próprias notícias. E depois eu sinto é que. E depois lá está, depois afirmam-se como o pináculo dos podcasts, mas depois apanhas os meninos no Facebook e no Tinder e no Tinder. Opa, não sei, ainda não apaguei ninguém lá. Não pode Tinder dizer, isto dos podcasts. Mas talvez está lá Twitter, na descrição. No Twitter. Ai, se fizeres um blooper como eu estou a fazer nos meus episódios, mete este. Mas apanhas os meninos e tal no Facebook e no Instagram e no Twitter a dizerem: deem sugestão de podcast XYZ em Portugal. Mas não eras o pináculo das coisas e não eras tu que sabias tudo sobre podcasts? Pois. Também estás aqui a perguntar. Era um pouco estúpido também apanharem-me a mim e fazer uma publicação de sugiram-me aqui em Portugal coisas. Não. Sim. Se eu não me considero um expert nos coisas, mas há quem se considere e há quem esteja a estudar para tal. Depois faz esse tipo de coisas. Sim. Então estás a perder toda a tua certificado, toda a tua essência em relação a isso. Claro, exatamente.
se tu dizes que és o maior especialista ou a maior especialista, então, não, filho. E é daquelas coisas também que pesco a conversa que estávamos a ter há bocado, os mais tradicionais, que me faz um pouco de impressão é quando tens um jornal a pegar num podcast independente e dizer não, agora é nós a comprá-lo, eu sinto que é um bocado aquela coisa paternalista de só agora na nossa alçada é que tu vais ser grande. Eu sinto sempre que há isso de agora é que tu vais ter o reconhecimento porque estás aqui protegido por nós. Não, o reconhecimento, quem te dá o reconhecimento e quem te dá a base de sustentação são os teus ouvintes. Sim, claro. Não é a entidade XYZ. Claro. Desenganem-se isso. Eu posso dizer que o podcast já foi tentado a ser vendido por muitos jornais. E se calhar, como eu disse, não. Isto às vezes não gostam de ouvir o não. Porque depois também há esta prepotência recente por parte do jornalista. Estou a sentir que os jornalistas neste momento estão muito prepotentes à conta do Donald Trump. Eu, por exemplo, quando foi a manifestação do artigo 13, eu estava a tirar a câmara e tudo mais porque eu ia filmar a manifestação para depois disponibilizar. Sim. E porque eu já sabia o que é que os mídias iam fazer. Dizerem que eu tinha uma manifestação apenas com 20 pessoas. Mas o que eu acho piada é que depois cita umas coisas, depois não cita outras. Mas já lá vamos. E que estava o jornalista a dizer assim: posso tirar fotografias? Eu, pode. Sim. Perfeitamente natural ele ter-me feito a pergunta e obviamente que assim é que deve ser feito. E depois ele estava a apontar a câmera e estava a tirar-me fotos, eu a tirar o megafone dentro da mochila. E disse: mas qual é que é o interesse de uma fotografia minha a tirar um megafone dentro da mochila? Por agora quem decide o que é interessante ou não é interessante sou eu. Epá, percebes? Sim. Este tipo de resposta, sim. Isto faz lembrar um pouco, isto é um meme ou um meme que existe inclusive no JJ Boss, que é aquele do Jorge Jesus. E depois o Jorge Jesus diz assim: mas isto é para fazer perguntas sobre o jogo ou não é? E o jornalista da TV diz: não, quem por agora faz as perguntas sou eu. E ele diz: então tchau. Não é? Que é muito conhecido, ainda ele estava no Benfica logo nos primeiros anos. Exatamente. E é um bocado assim, quer dizer, eu sinto que há muita arrogância por parte de alguns jornalistas neste momento, não todos, felizmente. Não, da classe dita tradicional, não é? Sim, há muita esta coisa. Eu acho que eles sentiam. Parece que estão todos agarrados ao barco e acham que o Titanic está a afundar. Sim, está a afundar, mas nenhum deles quer se aperceber disso. Continuam a tocar a valsa, não é? Pois. Como aqueles estavam lá, estavam a tocar a valsa, não é? Tinham acabado, mas voltaram-se, não é? Já viste que eu estou. A minha cultura cinematográfica. Não. E capacidade para fazer metáforas e tudo mais, então. Super. Está na média geral, está acima da média geral, portanto. Obrigado. Já é bom. Isto é bom. Mas é justamente isso que é. Isto estava-te a dizer desta questão, que é depois de olha que a média é muito baixa, só para dizer isso, só para não ficares. Eu estava a dizer acima da média, portanto. Mas a média é baixa. A média é muito baixa, portanto, estás acima da média. Agora é aquela parte em que o ego volta ao estado normal. Exatamente. Mas desculpa, estavas a dizer. Estava a dizer que há aqui outra coisa, que quando foi do desdimento da agência Lusa, que me fizeram muitas perguntas e estavam a falar, e eu acho piada que depois acham que nós. Por isso que eu estava a dizer, os mídias tradicionais colocam-nos muito como os youtubers. Sente-se mesmo isso. Daí eu estava a dizer: ok, podemos não ser youtubers, mas somos o gourmet dos youtubers. Sim. E portanto, eles a perguntarem assim: então, e o que é que eu estava a perguntar era o que é que eu achava da opinião da DGA ser contra, ser a favor do artigo 13. DGA, a Direção-Geral das Artes, não é? Sim, a DGA, sim. Não, mas eu respondi mesmo assim, porque eu senti mesmo da parte dele que ele tinha encapotado ali as siglas, porque ninguém diz a DGA. Pois, ninguém diz a DG Artes, sim. Portanto, toda a gente fala da direção. Diz, a DGA, Direção-Geral das Artes, não é? Pois, a Direção-Geral das Artes pode ter a opinião dela. Se formos assim, contar espingardas, eu tenho o tipo do Facebook comigo, tenho da web comigo, tenho da internet comigo. Vamos contar espingardas? Pois. E ele ia dar um passo para trás. Por outra coisa que ele faz é: então, mas não acha que isto é bom para a vossa criatividade? Aumentar a vossa criatividade? E eu dei aquela resposta que ele deu 2 passos para trás. E curiosamente isto nunca foi para o ar. Só curioso, não é? Portanto, vão lá, levam 2 câmaras e depois não passa nada. Pois. Mas o texto passam. E depois todos os outros jornais que não estiveram lá reproduzem. O único que esteve lá, para além da agência Lusa, foi a TVI, que aí sim falei com a Conceição Queiroz, mas também não passaram apenas 5 segundos da Judite Sousa a descrever um texto que lhe deram para ela ler. E
eu estou a dizer, eu tenho amigos nas relações, portanto sei como é que as coisas se processam lá por dentro. E portanto, o Diário de Notícias fez uma cobertura daquilo, incorporou várias questões, mas a pergunta que ele me faz então justamente essa de o que é que se não é bom para a vossa criatividade. E aquilo que eu respondo e que ele dá 2 passos para trás é: bom, isto é tão bom como era a vossa criatividade na altura da censura de tentarem passar pelos pins do lápis azul. Pois. E ele deixou, ele ficou sem reação. Pois. Não, e é exatamente isso, não é? Percebes? Por isso é que eu te estou a dizer, esta capacidade de resposta, eu não estou a ouvir o Ant a dar-me este tipo de resposta. Não. Percebes? Sim. Por muito boa pessoa que ele seja tudo isso. Percebes? Não, mas são outras questões, são outros componentes. Sim, mas esse tipo de perspectiva dos meios tradicionais é porque, lá está, têm medo, não é? E ao mesmo tempo que têm medo, depois agarram-se a estas novas tendências para terem um bocadinho mais de audiência. É aquilo que estávamos a falar há pouco. Mas olha, já estamos quase a 1 hora à conversa. Portanto, só. Mas tu deves ter outras coisas para fazer, eu também. E por isso eu se calhar. Por acaso não, limpei a agenda só para estar aqui contigo. Foi. Aliás, até tinha marcado na agenda que ia ver um filme contigo. O Halloween, acho eu. Pois olha, desculpa, Titanic, não desculpa, vais ficar a chorar sozinho em casa. 3. E eu queria, se calhar, já agora terminávamos para falar da tal plataforma. Não sei se podemos só falar um bocadinho do que é que vai acontecer, não é? Só para as pessoas terem mais ou menos uma ideia. Sim, olha, a plataforma. Que acho que já mencionaste mais ou menos lá atrás e agora falávamos um bocadinho mais sobre isso. Sim, olha, a plataforma, portanto, é um conjunto de vários podcasts, verdadeiros podcasts, de língua portuguesa, de Portugal, que se juntaram. Tu também te juntaste? Exatamente. Fiz-te o convite à conta do grande Francisco, portanto, e da minha irmã também. E da tua irmã, que os encontrei justamente no Millennium Steel Open. Portanto, estava eu lá e estava a fazer refill da Pure Leaf. Exatamente. E olhei, tirei os óculos de sol na altura e o Francisco também tirou. Não pode, ficava assim para aí que 30 segundos a dizer não pode. Parecia o disco riscado. E portanto disse: não. Então, como é que estás demais? Vi o teu podcast e não sei o que dizer que mais. Não consegui ganhar os bilhetes e não sei o quê. O Francisco fica para o próximo ano. Sim, o Francisco é um grande fã de podcasts. Fica como o Sporting, fica para o ano. E portanto, e justamente falou-me de ti. Sim. E é isto que eu acho engraçado nos podcasts, que é a descoberta. Sim. A ideia, descobri hoje o podcast já lá estava. Sim. Há bué de tempo. Isto é tipo o Brasil. O Brasil já lá está. Mas os portugueses, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. O Brasil já lá estava. Mas eu acho que isto é muito, muito engraçado no fenómeno dos podcasts, que é esta questão de descoberta. Sim. É a capacidade de ires aprendendo, depois daquilo começar a ficar linkados uns com os outros. Portanto, tu vens e depois o Spotify, o iTunes sugere-te: olha, já gostas deste? E este? Gostas? Depois começas ali a desenrolar uma quantidade deles. E isto justamente vai ser uma coisa importantíssima em Portugal, porque juntámos todos, somos bastantes. E exatamente. Dia após dia cresce, e tu sabes, e o teu telefone sofre um pouco com isso. Aliás, eu acho que todos os telefones sofrem. Portanto, à malta desta plataforma, deste grande movimento que está a surgir, muito obrigado. É uma plataforma que tive um grande apoio por parte da Internacional também. A Internacional vê com bons olhos o facto de haver esta criação. Portanto, é muito importante. Disseram: Cláudio, aquilo que vocês precisarem, manda-nos um mail, manda-nos uma mensagem, liga-nos, Skype. Quer dizer, falamos muito por Skype. Sim. Curiosamente. Aliás, para ser muito sincero, eu só tenho Skype para falar com o Internacional. Não uso Skype para mais nada. E portanto. Isso é verdade. E portanto, é um projeto muito, muito engraçado, que vai tudo. Vai desde o podcast Conversa, vai desde o pessoal que é ligado mais a filmes, pessoal do automobilismo, como já foram aqui falados o podcast Bandeira Amarela e o Automóvel, que é do 321. Enfim, filmes e séries também temos uns 2. Muitas, não quero estar aqui a desvendar tudo, portanto, sim, não me levem, são muitos. Não me levem a mal também aqueles que não foram aqui citados, mas enfim, acho que também vamos deixar aqui um suspense para ver o que é que vem daí também. Mas é isto que eu acho muito importante. E mais, estamos a fazer algo que é revolucionário, no sentido do quê?
mesmo para terminarmos também, porque não te quero roubar mais tempo. Não, sem problema. Também não quero massacrar os teus ouvintes. Já tive entrevistas maiores, mas já. Mas pronto, mas podes continuar. Desta vez estou abaixo da média. Não, estás acima da média. Continuo sempre acima da média. Sim, muito bem. Porque lá no fundo não há assim muitos episódios que tenham mais de 45 minutos, portanto... Ok. Eu confesso, já há muito tempo que eu não faço uma tirada tão grande de conversas. Assim, a nível de um episódio sozinho durar tanto tempo. Sim. Fiquei perto de uma hora com a Aliança e com a Iniciativa Liberal, ficaram para aí 45 minutos, 50 minutos cada um. Sim. Quase um género. Portanto, foi o máximo, depois do resto foi tudo 20, 30 minutos, não mais do que isso. E portanto, isto para te dizer que vai ser revolucionário. Porquê? Porque já se sentou muitas vezes na Europa fora fazer esta congregação de podcasts, e isto aqui é muito complicado. Se já nós em Portugal temos a dificuldade porque temos a bipolaridade Lisboa-Porto, e depois temos um podcast grande em Coimbra sozinho, por assim dizer, que ele está ali sozinho. Eu disse para o Pedro, peço-me desculpa aqui da caderneta de cromos, um grande abraço, Pedro. E portanto está ali sozinho em Coimbra por agora, e portanto já é complicado para nós, Portugal. Claro. Agora imagina tu, fazemos uma Espanha, fazemos uma França, e depois se tu quiseres ainda pôr à mistura tudo isto, convicções políticas. Porque isto, quer tu queiras, quer não, vai sempre a questão de capital é que manda. Claro. E depois fomos então para a Espanha, temos esta questão toda da Catalunha. Exatamente. Que os podcasts tiveram muita força nesta questão da mobilização, e houve muitos debates em podcasts catalães que estiveram. Alguns foram criticados porque justamente demonstravam de que lado é que estavam da barricada. Enfim, eu acho que tu no teu podcast és fazer aquilo que tu achares mais confortável. Claro. Porque justamente é isto, que é, tu tens que saber mais ou menos como é que é o teu público, e perceber que se tu fizeres isto vais ter a consequência esta. Claro. E se fizeres esta atividade vais ter este resultado. E portanto lá está, porque o que estás aqui a fazer é uma coisa que vai muito àquilo que procurou-se fazer na Europa, mas falhou em todos os países. Espero que Portugal não falhe. Espero mesmo. Portanto, da minha parte tudo farei para que o movimento continue, cresça e se mantenha por bons anos. Porque lá está, o que é que tu tens? A experiência média de vida de um podcast é um ano e meio. Por isso é que da plataforma o meu podcast é o meu e o teu, neste caso. Sim. Somos os mais velhos, mais antigos, com 2 anos e meio. Sim, mas o teu ainda mais porque é ininterrupto. Eu vou sempre fazer umas pausas pelo meio. Pronto. Se quiseres fazer temporadazinhas, ok, pronto, se quiseres. Por acaso foi coisa que eu nunca fiz, temporada. Sim. Não, é para mim dá mais jeito. Compreendo. Lá está, cada um arruma-se da forma como quiser na questão. Mas eu, por acaso, sempre foi. Estou com 149 episódios, episódio 150 ainda tenho que estar a pensar concreto o que é que irei fazer, porque quero fazer uma forma especial, porque é o 150, da mesma forma que o episódio 100 fiz de uma forma diferente. No SIG fiz uma conferência e fiz a apresentação do novo logotipo e do novo nome do então podcast À Conversa Com. Sim. Passou a ser dourado por causa do prémio também. E portanto, lá está, todas estas componentes que são necessárias fazer são complicadas e não é fácil. Portanto, por isso que eu estou a dizer, tens podcasts que são bebés a nível do tempo, mas já têm maturidade a nível de convidados e tudo mais, que é muito importante. Lá está, tens podcasts que têm 2 meses, 3 meses. Sim, é preciso acarinhar e dar o mesmo e por isso é que justamente no manifesto da plataforma diz que não interessa a temática, a longevidade ou a projeção. Sim, são todos iguais. Exatamente. E a verdade é que estamos ali todos e falamos todos uns com os outros e damos bem com os outros, e lá está, vamos fazendo aqui esta troca, não é? Sim. Eu vim agora ao teu podcast, já te fiz o convite para tu também vires ao meu, portanto... Todos amigos uns dos outros. Exatamente, não é? Portanto, é muito por assim. Mas lá está, também voltando a pegar naquilo que estávamos a falar, também é uma tentativa de combater esta ideia feita do que é um podcast que normalmente se... Sim, porque lá está, é a coisa, ou tentas reagir ou és comido. Pois. Exatamente. E a questão é esta. E mesmo até os próprios médias tradicionais. Eu lembro-me que havia jornais que tinham 30 e 40 podcasts. Sim. Neste mês já estão numa dúzia. Pois. Então onde é que está a força toda que tinham? Pois. Exatamente. Perceberam que afinal também isto não é assim tão fácil quanto isso. Claro. E as pessoas também se vão percebendo. O meu podcast tem mais alcance do que muitos que estão alocados nesses... Sim. Depois uma coisa que eles fazem é põem numa ferramenta que é péssima, que é o SoundCloud. Para mim o SoundCloud é a pior ferramenta que tu tens para fazer. Mas é algo que também te permite, à margem do YouTube, conseguires ver quantas views aquilo teve. Sim. E eu comparo as dele, comparo com as minhas, bolas.
Eu que sou então sozinho, não tenho uma equipa por trás, não tenho uma máquina financeira a enfiar-me dinheiro, não tenho patrocínios, publicações patrocinadas, assim é que eu queria dizer, não tenho Instagrams patrocinados e coisas assim, já eu consigo muito mais. Então, se calhar, sou mesmo muito melhor do que eles, apesar de eles terem urticária de escreverem isto. Porque depois é uma coisa que é interessante, que é, quando se sintam-se sempre todos os mesmos. É o jornal X que cita o jornal Y, é o jornal Y que cita o episódio X. E, portanto, quando eu vou à Rádio Renascença, logo quando ganho o prémio, e as pessoas me perguntam, e isto a nível do podcast, como é que está em Portugal? Eu digo, aquilo que me dizem, é, Cláudio, nós aqui 5% dos podcasts são de jornais. Vocês em Portugal, apenas 5% é que são como deve ser. E depois, lá está, quando tu abres o top do Spotify, por exemplo, lá está, o que tu tens a dominar são sempre os comediantes, nada contra eles. Sim. Como é óbvio, não estou aqui a desvalorizar. Sim, mas parece que ficaram com o exclusivo, não é? Sim, é isso. É que as pessoas, que muitas vezes eu falo que assim, então estou aos podcasts. Sim, acho que é FM, Ruben Branco, Geirinhas, o que é o Sozinho em Casa, e mais. Mais nenhum. É que parece que não há espaço para temáticas. E de filmes, não vejo? Nem... Não, há podcast de filmes, não sabia. Pois. E a questão é esta, é que não permite, e depois também tens outras pessoas que te empatam essa descoberta. Exatamente. E te atrofiam. E depois quando tu fazes isto, lobbies, quando fazes complôs do estilo, não, vamos montar aqui uma barricada e nós não vamos fazer aqui nada. E portanto aqui a plataforma não é esse o propósito, mas também vai aqui reforçar, vai aqui dando uma outra musculatura aos próprios podcasts. Exatamente. Que estão cá, do estilo, olha, o circuito é este, portanto aqui nesta plataforma todos se promovem, e portanto a plataforma, cada plataforma dizer, olha, se o episódio deste, que fiz o episódio daquele, e isto não é apenas uma página que faz retweets e faz partilhas das coisas. Isto é muito mais do que isso. Exatamente. E portanto lá está. Há marcas envolvidas neste momento, há empresas que querem também estar por trás deste evento, desta plataforma, e portanto as coisas são muito importantes quanto a isto. Quero agradecer obviamente àqueles que fazem isto possível, não apenas os ouvintes, que é aquilo que permite que exista um podcast, mas quero obviamente deixar aqui bem claro que agradeço a paciência toda que os podcasters têm vindo a ter durante estes meses que temos estado aqui a trabalhar, para agora podermos apresentar um projeto sólido, um projeto como deve ser. Digno disso, digno de ser realmente uma plataforma que se junta e não ser apenas uma coisa solta no ar, que é isso que se procura, não é? Portanto, quero agradecer mesmo a todos aqueles, somos mais de 20, quase 30 já, que estamos envolvidos neste projeto, e portanto quero agradecer imenso a esses, porque só esses é que seriam possíveis, que enfim, apesar de ter sido eu a fazer os contactos e os convites, não é? Quer dizer, sozinho não vou lá de nenhum. Portanto, obviamente que agradeço também aqui diretamente a ti que estás aqui à minha frente. E eu agradeço pelo convite e por estares aqui também. Que giro, isto são tantos agradecimentos. não tens medalhas para dar? Não tenho medalhas. Não és Marcelo? Não, tenho bolachas, aqueles chocolates que são medalhas, pode ser. Desde que não me calha a última bolacha do pacote. Tá bom. Então, olha, se calhar ficamos por aqui, não é? Sim, não sei se queres entrar mais algum tópico. Eu acho que eu estou bastante satisfeito. Eu também estou satisfeito. Tu queres dizer mais alguma coisa? Alguma última mensagem? Queres já agora relembra só aí as pessoas onde é que está disponível o teu podcast? Olha, o meu podcast é o Podcast Conversa, está disponível, portanto, a nível de plataformas de consumir, tem no YouTube, tem no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, no Castbox e noutras mais que é disparado, sim, que é disparado. Estou um tal de 9, mas consegui encontrar também o Facebook, o Instagram. O Instagram é uma plataforma que tenho usado muito no contacto direto. Muitas vezes crio aquelas sondagens, crio os questionários que permitem também os ouvintes irem condicionando o conteúdo, porque lá está, o conteúdo que faço para eles, e portanto eles também têm que ter algum voto na matéria. Claro. A questão do Patreon, tenho que pensar muito bem se faço Patreon ou se não faço Patreon. Eu acho que, tendo em conta que já tens uma quantidade de ouvintes considerável, se calhar podes pensar nisso. Mas pronto, lá está. A questão é que, como sou eu que faço tudo sozinho, sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que publicito, sou eu que faço tudo, e ainda tenho mais outros 11 projetos na minha vida. Às vezes o tempo não é fêmea, como se costuma dizer. Eu percebo perfeitamente, eu também tenho esse problema. Eu meto-me em demasiadas coisas e depois não tenho tempo para nada. Numa sala com 2 microfones, mais tempo eu te queimo. Mas pronto, o podcast pode encontrar nisto. Agora vai seguir-se aqui uma pausa. O intuito é voltar já em setembro
com algo semelhante ao que foi feito nas europeias, portanto consegui também falar outra vez com os partidos e trazê-los à equação, e portanto os ouvintes, justamente, e agora as pessoas que nos estão aqui a ouvir que queiram também participar, é uma questão de subscreverem e de estarem inscritos também, seguirem o Facebook e o Instagram e estarem atentos quando houver uma publicação de vou estar com X pessoa que perguntas a que tu queres colocar, eu coloco todas aquelas que sejam sérias. Sim. Pá, tive uma pessoa que me perguntou coisas parvas, portanto obviamente que essa não foi colocada na questão, mas as perguntas são colocadas, leio mesmo tudo, portanto, para a pessoa não dizer mas não foi assim que eu queria, não foi essa a interpretação, interpretaste mal. Não, aqui é lido. Claro, agora não adaptas, sim. Porque é justamente isso que eu quero que as pessoas sintam que são elas que estão lá naquela conversa e que fui direto ao assunto e real, verdadeiro com aquilo que estava a ser colocado, e as pessoas estão por aí. Portanto, é tudo assim. Agora, terminar mesmo aqui com um panorama dos podcasts em Portugal. Fala-se agora muito de um estudo que saiu agora, que diz que 36% dos portugueses no último mês ouviram um podcast. Bem, lá está. O problema de tu começares a ter uma teia demasiado grande e uma rede demasiado grande de contactos permite saber o que é que se vai pelas coisas. E portanto ali esse estudo que foi feito a nível europeu e mundial. Aquilo em Portugal teve uma amostra abaixo das 2.000 chamadas telefónicas. E portanto há aqui um ponto importante. Portanto, supostamente 36% dos portugueses ouvem. É bom. Comparando com aquilo que eu fui falar em 2018 na Rádio Renascença, que eu dizia, bom, o podcast em Portugal ainda não pegou muito, não está muito, e houve a partir daí de 2018 que houve assim um boom de podcasts, e ainda bem que assim o é. E portanto aquilo que eu tenho a dizer é ok, é isto, mas a questão é, a amostra é pequena. Exatamente. Para um país de 10 milhões serem então apenas 2.000 chamadas telefónicas é curto, sabe muito, muito pouco. E portanto aquilo que se pretendia era uma maior amostra. E depois há aqui outra questão que é, ok, ouviste um episódio, ficaste lá no podcast? Exatamente. Porque senão isto é um zapping. Continuidade. Exatamente. E o zapping é uma coisa que também fazes na televisão ou fazes na rádio, no carro, estás ali à procura das coisas. E portanto isso para mim não pode ser contabilizado como view, claro, ou como um novo ouvinte. Porque se as pessoas vão lá e não ficam, não conta, percebes? Claro, exatamente. É como tu passas por um restaurante. Ok, há 1.000 carros a passar à porta do meu restaurante. Quantos almoços é que eu servi? 3. Então, mas não eram 1.000? Só serves 3? Exatamente. Sim. Percebes? Eu nisto sou muito assim. Gosto das coisas quantificadas, que as pessoas fiquem e tudo mais. Eu queria que deixasse de ser assim este monopólio dos humoristas. Volto a dizer, nada contra eles, como é óbvio. Sim, mas é a questão. Não. Quase apanhavas. Não, eu também devo claramente dizer. Não gosto das pessoas, já no início do episódio estavas a dizer isso. Não, eu também devo dizer, é assim, eu faço stand-up comedy, mas não me considero um comediante, é uma coisa muito esporádica, e este podcast foi criado muito antes disso acontecer. Mas sim, e acredito que a plataforma poderá ajudar a mudar esse problema, sim, que afeta o podcastismo português. É, porque lá está, por exemplo, a nível de política, podcasts de política em Portugal, tu quando vais à secção encontras lá o podcast Conversa, encontras lá os Duas de Treta, um grande abraço para o João e para o Ricardo, que são de Braga, que também estão na plataforma. Exatamente. E depois tens Governo de Sombra, claro, tens Perguntar Não Ofende. Mas pronto, mas o Perguntar Não Ofende é um projeto do Daniel Oliveira. Sim. Mas pronto. Sim, fora das rádios. Fora das rádios. É um projeto próprio que ele tem, mas é a coisa. O Daniel Oliveira também gosta muito da exposição e também gosta muito. Ele vai a todas. Claro. É o Expresso, é o Eixo do Mal, é depois também o próprio. O Eixo do Mal também tem podcast agora. Acho que também está disponível em podcast. Não, mas o que eu estou a dizer, eu acho que ele também tem podcast. Não, imagino. Mas o Governo de Sombra também está, não é? Apesar do Governo de Sombra ter começado na TSF. Pois foi. Sim, isso foi depois é que fez o update. Exatamente. Para a TV. Às vezes as pessoas não têm noção. A quadratura do círculo, agora é que é agora a circulatura do quadrado, também lá está nos podcasts. Tens muito que é das rádios e das televisões e depois dos jornais. Sim. Mas os jornais não costumam estar nos tops. Sim. Mais as televisões e as rádios. Mas pronto, lá está. A nível de política, percebes? Podcast a sério, somos 2, 3. Sim.
Mas o que eu estava a dizer em relação ao Daniel Oliveira é justamente isto, que ele está em muitas coisas, está também no Sem Moderação, que também é da TSF, se não me engano, e também é do Canal Q. Do Canal Q, exatamente. Os dois. Portanto, daí para estar a dizer isto, eu, enfim, já encontrei várias vezes o Daniel Oliveira na rua, já falámos umas quantas vezes, já lhe dei a minha opinião, também já me deu a opinião dele. Enfim, umas vezes concordamos, umas vezes discordamos, sim, mas a liberdade também é isso. Claro. E esta que é a palavra-chave do podcasting, que é liberdade. Nenhum podcast só existe se for com liberdade. Por isso é que tu nos Estados Unidos tens 10 podcasts por cidade, por assim dizer, e cada um fala de temas. E outra coisa interessante é a questão de, eu por exemplo sou formado em História, mas estou a fazer um podcast de política, e o meu colega também, formação de História, mas os episódios que ele fazia era relacionado com História, sim, tínhamos delineado assim, mas outra coisa que ele delineava era a questão das artes, a questão do cinema. Ele era muito pela temática do cinema. Eu sempre fui a questão da política e trazer grandes nomes da política conforme trago ao podcast. Já tive inclusive com o Presidente da República de Cabo Verde, por exemplo. Falta o nosso Presidente, o Presidente dos Afetos, que não é assim tão afetuoso quanto isso, como eu costumo dizer no meu podcast. E portanto, talvez seja por isso que ele não vem ao meu podcast. Não sei, tenho que lhe perguntar depois. Caso haja uma oportunidade que está com ele, será a primeira pergunta que irei fazer. Mas é justamente isto, que é a capacidade que cada um de nós tem de estarmos em pé de igualdade. O que nos basta aqui é comprar material. Exatamente. E hoje tens material de boa qualidade a preço barato, novo ou usado. Exatamente. O pessoal põe-se a olhar para os meus microfones são dourados. Epá, isto aqui está muito a dinheiro, Cláudio. Está algum? Não, mas isto é de ouro, pá. Pois, é de ouro porque o ouro é um bom condutor do som. Tanto que os melhores microfones e os melhores headphones nas extremidades têm sempre ouro, porque o ouro conduz melhor o som. Okay. Isto eu aprendi em Físico-Química do 8º ano. Portanto, o tempo vai, em 2008 aprendi isto e ainda sei a matéria. Ui, ao tempo que já lá vai. Está a ver, professora, ainda bem que me deu 5. Mas é essa liberdade, que é esta liberdade e a capacidade de nós cada um termos um background diferente, e às vezes há aquelas pessoas que são formadas numa coisa e falam de uma coisa que não é a sua área de conforto, e às vezes falam com qualidade. O que faço às vezes, pronto, só porque não posso generalizar de toda a forma, mas é isso. Às vezes tu ficas sobre polas, mas eu faço investigação, e é justamente isto que é, eu também quando faço os episódios faço investigação, como estou a dizer, isto não é ligar o microfone e começar a falar, porque senão os caros ouvintes vão lá e estão, meu menino, como foi quando eu falei do Mário Machado. Mário Machado foi a maior maluqueira que eu já fiz. Que foi justamente comentar, foi a primeira vez que eu fiz um react, que foi justamente quando ele foi à TVI, né? Portanto, toda aquela temática. Eu disse, não, lamento, mas eu sou de História, sei de política, esta é a combinação perfeita para eu abater o Sr. Machado. Sim. E portanto o Mário Machado ali levou umas quantas histórias. Depois, claro, no YouTube, porque no Spotify nisso tu não consegues ter isso, mas o YouTube permite a caixa de comentários. E eu ali, num comentário acima era comunista, no outro comentário abaixo era fascista. E eu dava comigo a ler aquilo e eu, bom, amigos, decidam-se, porque ou sou comunista ou sou fascista. As duas coisas não é possível. Pois. Anarco-sindicalista é possível, mas pertence ao espectro da direita, da esquerda, peço desculpa. Mas a ser essas duas coisas ao mesmo tempo, não. Mas é isto que te permite também. Vais testando. É o risco também. Sim, e eu posso dizer-te ali, muitas pessoas, na altura uma rapariga que eu estava a dizer assim, estás a levar a caçada. Eu, sim, mas isto não são caros ouvintes. Mas como é que tu sabes? O caro ouvinte não faz isto. O meu caro ouvinte é uma pessoa instruída e que não quer o fim da democracia, não quer o fim da liberdade. Portanto, lá já são as coisas que tu vais fazendo. Mas mesmo para fecharmos, é isto, a liberdade que os podcasts trazem em relação. Não com isto queria dizer que as televisões ou as rádios ou os jornais são de centros de ditadura. Às vezes fazem uma censura prévia. Sim, fazem. Só escolhem quem querem. Mas é justamente isto. É a capacidade de tu estares em pé de igualdade e, portanto, dás ali, dás o teu habitat e o teu sucesso. Olha, aí é onde o capitalismo melhor funciona. É o mercado. Sim. O mercado é que funciona. Não sei onde é que anda aqui a mão invisível do Adam Smith, ou se nos aparece por baixo da porta daquelas mãos dos filmes de terror, não é? Sim, da família Adams. Exatamente. Mas é por aí. E é isto que me dá prazer imenso de dizer que sou podcaster,
que tenho um podcast e que gosto imenso do meu podcast e que, enfim, algum dia ele terá que acabar, porque tudo tem um fim. Mas não vamos pensar nisso agora. Pá, ainda não vamos pensar nisso agora. Ainda não. Vamos lutar pela liberdade podcástica. Isso. Olha, gosto disso. Liberdade podcástica. Acho que é interessante. Dá um bom slogan. Levi, aponta aí. O nosso grande amigo Levi do Cão que Ladra. Isto é engraçado, que isto ao longo do episódio vou lançando, olha, está aqui tudo mais. Levi que neste momento está a epá, fogo este pessoal. Estou aqui a deprimir com a cerveja. Vais levar pessoas a ouvir isto. Eu agradeço. Então, olha, vamos ficar então por aqui. Ficamos com este. Como o C4 Pedro diz. Ficamos por. Pois é. C4 Pedro. Ficamos por aqui. Eles também acabaram, lembras-te? Quem? O C4 Pedro. Compadres. Espera, então estou fora disso. Então era o C4 Pedro com o vírgula? Não sabia. Só para veres a minha. O vírgula era os da Weasel, mas o C4 Pedro. Com mais um tipo qualquer. Que era mais outro. Pronto. Olha, acabaram assim a vida. E eles acabaram. Então, também mas o C4 Pedro continua. Então vamos acabar isto também. Vamos acabar. E nós continuamos, não é? É isso, continuamos na vida. O episódio acaba, mas nós episódio acaba, mas nós continuamos. É isso. Mas olha, Cláudio, muito obrigado. Rui, eu te agradeço imenso, foi um gosto. E até à Se isto fosse no podcast Conversa, neste momento estava-te a apertar a mão. Pois, mas as pessoas lá em casa não veem, não é? Vou fazer assim o som de umas duas mãos em frente ao microfone. A ver se...